muito boa tarde, Santa Catarina, sabadão, feriado. Estamos aqui ligados no Clube da Bola em todo o território catarinense pela NDTV Record ou nesse mundão redondo, conectados no ndplay.com.br. Está começando agora o maior programa de futebol da TV aberta do sul do país. Pode procurar, não procura agora, né? Procura depois, você não vai encontrar. Semana boa e com vitórias para os 3 catarinenses na Série B. A bola volta a rolar amanhã na Segundona Nacional. Tem Chapecoense Athletic Clube. Na segunda-feira tem Amazonas e Avaí e também Novo Horizontino e Criciúma. Pela Série C, Figueirense e Brusque estrearam com empates e voltam aos gramados no feriado. Amanhã tem Brusque e Guarani em Brusque. E na segunda, Tombense e Figueira. Hoje começa a Série D, a 4ª Divisão Nacional. Temos representantes, sim. O Joinville entra em campo daqui a pouquinho, às 3h30, contra o Guarani de Bagé, na Arena Joinville. No Gigantão das Avenidas, o Marinheiro recebe o São José e o Barra joga com o Brasil de Pelotas lá em Pelotas. Assuntos para o programa de hoje, que vai falar também da Série A, é claro. Amanhã tem Fortaleza e Palmeiras aqui mesmo, na tela da NDTV Record. Dito isto, eu tenho um convite para você aí de casa. Você pode participar do Clube da Bola, é muito fácil, é facinho demais. Nosso telefone é o 48 99191 4706. Eu vou repetir, 99191 4706. O código de área é o 48. Você pode mandar uma pergunta para os nossos comentaristas, uma foto aí com uma arquibancada, com a camisa do seu time, com a família, com o filhão aí reunido, um comentário, uma reflexão aí sobre a sua equipe. Tá estreando na Série D, já estreou na C, na B, tá na A. Manda pra gente que eu vou estar mostrando aqui durante o... Deixa eu apresentar o nosso time aí para esse primeiro momento do Clube da Bola aqui nos estúdios em Florianópolis. Ian Cel tá mais uma vez com a gente, botou um gel aí no cabelo para ficar mais legal nesse início de tarde de sábado, Ian. Muito boa tarde, uma alegria te receber. Tudo bem, Mancha, sempre uma alegria estar aqui no Clube da Bola. Boa tarde a galera ligada de casa. Bom, tivemos uma semana aí positiva, né? Fazia tempo até, teremos que buscar nas estatísticas há quanto tempo os 3 catarinenses não venciam na Série B na mesma rodada. A gente lamenta não ter um joguinho aqui na capital esse fim de semana, né? O pessoal tá com essa mania de fazer jogo na segunda-feira, a gente fica meio órfão no fim de semana. Mas vamos falar bastante disso, da vitória do Avaí, da semana do Figueirense e também da preparação aí para esses próximos jogos, Mancha. Legal, Ian. Direto do sul do estado, Rafael Niero mais uma vez ocupando a poltrona lá na ND Criciúma para bater um papo com a gente. Criciúma estava precisando mostrar aquele futebol, uma vitória legal aí para o torcedor, conseguiu, mas os desafios não param para o Tigre. Boa tarde, Niero. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, amigos. Rapaz, o Zé Ricardo deu uma respirada mais tranquilo, né? Dormiu mais tranquilo, pelo menos estas últimas noites aí, tava bastante pressionado. E essa vitória por 4-0 fez ele ficar mais tranquilo, o torcedor mais aliviado também. E já tem uma missão dura pela frente segunda-feira contra o Novo Horizontino. Mas o resultado foi importante, viu, Mancha? 4-0 contra o Atlético. Vamos falar bastante do Tigre, bastante da Série B no programa de hoje. Está recebendo aqui nos estúdios em Florianópolis nosso convidado especial, comentarista esportivo Carlos Alberto Ferreira, da Jovem Pan News. Está aqui com a gente para bater um papo aí sobre Figueira, Avaí, Chape, falar de tudo desse mundo da bola. Carlos, legal te receber aqui no Clube da Bola. Obrigado, Mancha. Boa tarde a todos, boa tarde nossa audiência. Vamos falar um pouquinho, né, dos jogos de Avaí e Figueirense na segunda-feira. E na Páscoa sem futebol aqui na capital, mas o objetivo dos clubes aqui de Florianópolis é chegar ao acesso e a gente está torcendo por isso. Vamos falar um pouquinho sobre o desempenho dos catarinenses. Carlos que bateu um papo aí frente a frente, cara a cara com Jair Ventura, técnico do Avaí ontem numa entrevista, vai contar também detalhes pra gente. Falei do nosso número da nossa enquete, né? 48 991 91 4706, tem enquete sim hoje também. Você vai entrar lá, vai ver. Qual catarinense empolgou mais aí nessa arrancadinha de Série B? É o hashtag Criciúma, hashtag Avaí ou hashtag Chapecoense? Daqui a pouquinho eu passo aí uma parcial para ver como é que tá a participação da galera. Avaí, hashtag Chapecoense ou hashtag Criciúma. Tem que botar ali o joguinho da velha na frente, que é pro aplicativo ali computar
a sua participação, o seu voto. Você pode também mandar mensagem, mandar foto, mandar vídeo, manda uma reflexão pra gente, uma pergunta aí pro Carlos Alberto Ferreira, nosso convidado de hoje. Você pode fazer também como o Papai Jefferson, que enviou imagens pra gente. Pode botar na tela a imagem aí do goleiro, eu quero ver. Defesas especiais do filhão, né? Filhão do Jefferson, Bernardo Sodré, que é goleiro do Sub-9 do PSG Floripa. Com essas defesas aí, o Bernardo ajudou o PSG a vencer o Sporting por 4-1 na Taça Brasil de Futsal. Quer ver outra defesa? Saiu bem, hein? Tem goleirão profissional que tem que dar uma olhada aí no Bernardo, hein? Que é isso, Bernardo? Que atuação! De 1 a 10, e Ansel, uma nota para as defesas. Ele foi vazado uma vez, né? Foi 4-1 no placar, mas olha, com o pé, com a mão, dando ponte, deu até um aéreo ali que a bola bateu na trave e foi para fora. De 1 a 10, uma nota pro nosso goleirão Bernardo. Manda o vídeo pra gente aí, galera. Vamos dar 9,99999, Tá Mancha. certo, mereceu. Já que tomou um golzinho? Olha essa que eu digo, ó. Pá! Bola melhor que o pegou no goleiro do meu travessão, time, zagueirão ali, o alemão mandou pra longe essa bola. Legal, Jefferson, mandou pra gente, tá na tela do Balanço Geral. Ó, começar falando aí do Criciúma, né? O próximo desafio é o Novo Horizontino. Mas o último jogo foi aquela vitória que a gente comentou com o Niero, 4-0 diante do Atlético. Temos imagens dessa vitória aí. Rafael, comenta pra gente como é que foi esse jogo, você tava lá, acompanhou de pertinho. E momentos de mais tranquilidade aí pro elenco do Criciúma, pelo menos até a próxima rodada, né? Exatamente. O detalhe importante, Mancha, é que nesse jogo o Zé Ricardo ele utilizou o mesmo sistema dos 2 primeiros jogos da Série B, que foi com derrota, né? Primeiro contra o Operário, depois na segunda rodada jogando fora de casa, também perdeu para o Atlético Paranaense e ele insistiu nessa formação com 3 atacantes. E desta vez deu certo, viu? Porque nós tivemos aí, estamos vendo o lance, né, da saída do goleirão, uma entrada dura em cima do Gabriel Novasi, ele foi expulso. Isso aí já era com 10 minutos de jogo quando ele recebeu esse cartão vermelho e abriu o caminho aí para o Criciúma fazer essa goleada de 4-0. Ali, nesse momento aí, o Criciúma já vencia o jogo por 1-0. E daí ficou mais fácil, né? Foi só administrar. Ainda no primeiro tempo teve outros 2 gols. Aos 47 e aos 49, 2 gols do Diego Gonçalves, fazendo 3-0 ainda no primeiro tempo. E aí o segundo tempo foi mais tranquilo para o Criciúma, porque veio a segunda expulsão do Atlético, do Wesley Gasolina, também no comecinho do segundo tempo, foi por volta aí de 12 minutos que o Wesley foi expulso. E no final do jogo, aos 41, o Jonathan Robert fez, a gente tá vendo a expulsão agora do Wesley Gasolina, né? Ele já tinha cartão amarelo, tomou o segundo amarelo, parou uma jogada em cima do Jonathan Robert e aí foi expulso. Jonathan Robert, inclusive, que entrou na primeira etapa e fez esse golaço. Belo gol, girou bem para cima da defesa, tirou do goleirão e fechou os números da partida em 4-0 para o Criciúma. Até um detalhe, o Jonathan Robert entrou no primeiro tempo ainda, no lugar do Gabriel Novas, que saiu machucado, uma lesão no tornozelo. Em alguns momentos, viu, Mancha, ele foi bastante vaiado pela torcida do Criciúma. Ele fez uma bela atuação somente no ano passado, na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, quando o Criciúma já estava rebaixado para a Série B, e desde então ele não foi aproveitado pelo Zé Ricardo. E assim, quando entrou, né, no segundo tempo e tal, não conseguiu desempenhar um bom futebol. Apesar de ter sido vaiado em alguns momentos, ele fez uma bela partida contra o Atlético e já coloca uma pulga aí atrás da orelha do Zé Ricardo para utilizar ele em mais oportunidades. Fez um bom jogo e também o gol que fechou aí os 4-0 para cima do Atlético, que é o adversário da Chapecoense, né? E é um dos candidatíssimos, viu, Mancha, a serem rebaixados aí para a Série C do Campeonato Brasileiro, se não tiver uma mudança drástica aí. Legal, Niero. Niero fica com a gente, vai falar muito aí sobre Série B ainda hoje. Carlos Alberto, nosso convidado especial. A responsabilidade do Criciúma, sempre que o time vem de uma Série A, né? Ele já entra na competição da Série B como um dos favoritos, ou estou exagerando? Não, não está exagerando não. O Criciúma é uma equipe que eu entendo que vai crescer muito na competição. Teve esse início oscilando, ganhou do Atlético aí, mas o Atlético também sofreu 3 derrotas em 3 rodadas, quer dizer,
e ainda teve o goleiro expulso quando estava 1-0. Agora, entendo que o Criciúma tem muito a crescer, porque tem um elenco bom, veio com os investimentos da Série A. Claro, oscilou, porque foi desclassificado no Campeonato Catarinense, onde era candidato ao título, mas o Criciúma tende a crescer na competição, eu vejo dessa maneira. Legal. O Diego Gonçalves, né, atacante aí do Tigre, ele foi autor de 2 gols nessa vitória que a gente tá vendo. Até acho que era um dos gols dele ali, que passou ali o videozinho. Ele conversou com a imprensa, né, e falou justamente sobre o próximo adversário. Ele conhece muito bem. Fala aí, Diego! Acho que quando ganha sempre é bom, né? E traz confiança pro elenco, né? Nós estávamos precisando de uma vitória. Foi um jogo bom para dar confiança pro grupo, que é um grupo bom. Como eu falei, eu joguei no Mirassol, eu sei como é difícil enfrentar o Novo Horizontino lá, mas nós vamos buscar ponto fora, que é o mais importante. Não vamos só se defender, vamos atacar também. Então, espero que nós possamos fazer um bom jogo lá também e possa trazer, nem que seja um ponto, 3 pontos também, então que nós possamos ir vitoriosos também. Legal, o Iancel, o Diego passou por aqui, né? Passou, jogando no Figueirense e no fatídico 2020. E outra coisa que eu ia te perguntar ali, o Niero destacou o Wesley Gasolina, o combustível adulterado, com certeza, porque acabou ficando pelo caminho, né? Recebeu o vermelho, mas agora voltando a falar no Criciúma, o Diego fala assim, eu passei pelo Mirassol, então conheço bem o Novo Horizontino, jogou há pouco lá, disputou ali a competição em São Paulo. O Novo Horizontino, o Mirassol, são os novos Guarani e Ponte Preta das antigas, que sempre que chegava aqui em Santa Catarina, incomodavam demais, times enjoados, hein? Não, sem dúvida, até se a gente pegar o contexto atual, né, Guarani e Ponte Preta jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, o Mirassol, que eu achei que ia ser saco de pancada na Série A, tá fazendo bonito na Série A, fez um bom jogo contra o Bahia, quase venceu na Fonte Nova, goleou o Grêmio, embora a gente saiba que o Grêmio vive um péssimo momento, então vem conseguindo pontuar nesse começo de campeonato. Mas realmente são clubes que se estruturaram financeiramente, embora não tenham um grande apelo de torcedores, por exemplo, que a gente lamenta, que não são times de massa, enfim, como a gente teve antigamente na Série A, Santa Cruz, enfim, o próprio Paysandu, o próprio Remo, mas são clubes que se estruturaram financeiramente e fizeram por onde chegar no patamar que estão. Legal, a gente segue falando, lembrei ali do Guarani, da Ponte Preta, né, que eram times assim que sempre em Série B, Série A, sempre atrapalhavam a vida aí da dupla da capital, dos catarinenses, melhor dizendo, nas competições nacionais. Seguindo falando da Série B, né, o Avaí enfrenta na segunda-feira o Amazonas, vai viajar, tá viajando eu acho, né, já deve ter partido aí pro jogo de segunda, mas vem de uma vitória no meio da semana ali. Vou perguntar para o nosso Carlos Alberto, que acompanhou o jogo, estava lá, assistiu, comentou, participou, entrevistou Jair Ventura na sequência. A vitória veio, né? Importante, na verdade, o importante agora são os 3 pontos, né? Não precisa daquela linda exibição. O Avaí está invicto na Série B, projeta conquistar o acesso e ontem a gente entrevistou o Jair Ventura e ele disse que o objetivo é exatamente esse, que a equipe vai crescer na competição. Agora, sobre essa vitória do Operário, foi o encontro do campeão catarinense contra o campeão paranaense. Eu não gostei do time do Operário, achei um time fragilizado, especialmente nas 2 laterais, mas o Avaí fez o básico, colocou o menino JP de 19 anos no setor de meio campo. Não é o JP Bianchi. Não, esse aí não. Ah, não, é o nosso JP. Botou o JP, trouxe para trás o Zé Ricardo e colocou na direita, na volância do lado direito, o João Vitor. Ele deu uma arrumada nesse meio campo do Avaí, o JP acabou sendo destaque, ele fez a virada que originou o gol do Avaí, que ele virou de um lado para o outro, foi uma inversão muito bem feita para o Marcos Vinícius, que fez o que a gente está sempre querendo que ele faça. Cruzamento para a área, porque o Jair coloca 2 torres gêmeas lá dentro da área, às vezes o Kleber, o Igor, ou às vezes o Alex Fimanga, e essa bola não vai lá. E dessa vez foi cruzamento de bela feitura do Marcos Vinícius e pegou o Kleber, que não precisou nem subir, ele estava sendo marcado pelo Thales Olex, que já tinha passado aqui pelo Avaí, 1-0. Depois, no segundo tempo, ele fez umas mexidas que eu não gostei, ele deixou o time fragilizado, mas ele botou o time para frente quando deveria ser mais conservador, mas o Avaí está muito forte na defesa. Já vem com um time forte na defesa desde o campeonato estadual, e a defesa foi fundamental
para o time ganhar o título com o Anderson Moreira, e agora o Jair pega um time ajustado na defesa e ele, em vez de usar a trinca de 3 zagueiros, usa a trinca de 3 volantes e a equipe está estabilizada. Eu queria que ele aproveitasse mais os meninos da base, o Taylor, o Wrigley, e menos Wagner Love, que tem entrado e não muito bem. Tô aqui fazendo o making off dessa resposta de Carlos Alberto aqui, porque, sensacional, uma aula pra gente aqui, ó. Legal demais. Dá o take, tô fazendo aqui o making off dessa resposta. Ian, o Carlos apontou várias coisas, né? O JP foi um dos destaques. O Marcos Vinícius, não sei se recuperou o futebol dele, mas também já participou aí do jogo. E você observava ali nos bastidores, a gente tava comentando, batendo um papo aqui antes do programa começar, uma mudança na saída de bola do Avaí. Só você observou. Esse é o óculos especial. Conta pra gente. Eu reparei, Mancha, que principalmente nos 2 primeiros jogos do Jair Ventura à frente do Avaí, ele utilizava sempre um volante entre os zagueiros. Ele usou também contra o Operário, mas usou menos. O único problema que eu reparei, o Avaí tem um problema frequente de saída de bola, isso desde os tempos, acho que do Gilmar Dalpozo. Passou pelo Anderson, enfim, não conseguiu corrigir. Agora, nesse início de trabalho do Jair, também o Avaí não tem uma boa saída de bola. Eu entendo que as distâncias do Avaí na saída de bola, ou seja, a distância de um jogador para o outro é muito grande. Então, principalmente os zagueiros têm uma dificuldade maior nessa construção, seja na hora de conduzir, embora o Jonathan faça isso bem, ou mesmo para você achar um passe vertical, para você achar um passe rasteiro, mas um pouquinho mais longo. Então, muitas vezes o Avaí é obrigado a sair nessa bola longa. A sorte, entre aspas, e isso já virou uma característica desse time, é que consegue achar tanto o Kleber quanto o Manga na frente para fazer esse pivô, para receber de costas e conseguir fazer o time ganhar jardas, andar para frente e conseguir já pular essa primeira pressão. Mas acho que pode ser um ponto para o Jair corrigir, de repente ter os jogadores um pouquinho mais próximos, que eu não vejo, como é que eu vou falar sem ofender o atleta, eu não vejo que os jogadores tenham qualidade suficiente para achar esse passe no chão, mais rasteiro, mais longo, para conseguir pular essa primeira pressão sem sair na bola longa. Que é um passe difícil, é bem verdade. E muitas vezes alguns times também vêm marcar o Avaí com um encaixe individual, ou seja, cada um pega o seu na saída de bola. Então depende muito de vitória pessoal, de repente o zagueiro conseguir desse primeiro drible, ou conseguir achar o volante em condições de girar. O Carlos ressaltou a estreia do JP, ele foi muito bem mesmo. E uma das coisas que ele fez muito bem é isso, muitas vezes ele recebia pressionado, conseguia girar em cima da pressão, uma facilidade muito grande para usar as 2 pernas, uma ambidestria muito interessante. O lance do gol nasce de uma inversão dele de perna esquerda para o Marcos Vinícius, uma bola que o Kleber novamente faz o pivô, dá o passe de peito, o JP faz a inversão, o Marcos cruza e o Kleber faz o gol. Então é um jogador para a gente ficar de olho aí. A gente estava até comentando sobre a história do JP nas redes sociais. Eu recebi muitas mensagens de torcedores do Vasco, assim, entupiram minha caixa de mensagens. Como é que ele foi? A gente gosta muito dele. Então dá para notar que é um jogador que a torcida do Vasco, né, que foi o último clube aí do JP, tem muito carinho também pelo atleta. Legal, depois ali do comentário de Carlos Alberto, aquela aula, eu vou anotar aqui ambidestria, para usar nos meus próximos bate-papos aí sobre futebol. Vou ter que ir lá no sul do estado conversar com o Niero também, para ele entrar nesse papo do Avaí. Niero, eu sei, claro, se acompanha mais de perto, é o dia a dia do Criciúma, mas como é que você está vendo a estreia, primeiro, do Avaí, também o outro representante catarinense? A estreia não, esses primeiros jogos do Avaí na Série B. É nítido que o Avaí teve um crescimento desde o Campeonato Catarinense agora para esse começo de Série B do Campeonato Brasileiro, né? Foi nítido isso. Eu acho que a vinda do Jair Ventura fez bem para a equipe do Avaí. Ele traz aquele DNA dele, do Jair e tal, e a gente já percebe as principais mudanças. Tanto é a vitória do Avaí, enfim. E acredito também numa vitória do Avaí para as próximas rodadas. Sei que o Amazonas, nós tivemos um aqui de Criciúma, o Luizinho Vieira esteve à frente do Amazonas, é um time que vem tendo alguns investimentos, tem pouca torcida também, mas é um time que vem bem estruturado aí o Amazonas. Vai ser um bom jogo, viu? Avaí e Amazonas, espero que... eu até coloquei o palpite ali de Avaí e Amazonas, empate para esse jogo, mas o Avaí pode surpreender o Amazonas mesmo jogando fora de casa, analisando o último jogo do Avaí. Eu imagino que o Avaí possa até surpreender o Amazonas mesmo jogando fora de casa, viu, Mancha? Legal. O já citado técnico do Avaí, Jair Ventura, conversou com a imprensa aí após a vitória e falou: o acesso é o objetivo do Leão para esse ano. Fala, professor. A gente encarou esse jogo como uma decisão.
Eu falei aqui, todo mundo sabe, desde a minha chegada, que cada jogo vai ser uma final de Copa do Mundo pra gente. A gente encarou esse jogo assim, como uma decisão. E no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, cara, se você deixar para reagir nos últimos 5 jogos, agora é o retorno, não? De repente existem, né, arrancadas aí de retorno, mas é muito difícil você tirar pontos pelo equilíbrio que é a competição. Então que a gente possa ter um equilíbrio durante a competição toda e que no final a gente possa comemorar não só as vitórias, mas também o acesso. Acho que vai ser bom para todo mundo. Vocês que trabalham com a gente, para a nossa cidade, para os nossos torcedores, para o nosso presidente, para a nossa diretoria, todos que aqui estão. E o objetivo nosso é esse, cara. Eu não posso chegar aqui no Avaí, vir para cá e pensar que não seja outra coisa de não levar o Avaí para a Série A. Legal, professor. Ainda no quesito entrevistas na sala de imprensa do Avaí, que o Carlos Alberto conhece muito bem, o novo lateral do Leão, o Raylan, falou na sua apresentação sobre o seu tio. Ele é sobrinho do ex-jogador, do ex-centroavante Oséias. Fala! E sobre o meu tio, é irmão da minha mãe, e é verdade, ele é meu tio. Só que, pô, ele foi centroavante, né? Então ele não pôde me influenciar em nada na minha posição. Mas é um tio que é querido por nós, pela família. Eu não pude acompanhar porque ele se aposentou, eu tinha 2 anos de idade, em 2002. Mas só pelos vídeos que eu vi, né? Um exímio cabeceador, fazia muitos gols e conquistou vários títulos. Legal demais, lembro do Oséias, usava uns mullets, né? Um cabelinho compridinho assim aqui atrás. E Ansel, o Raylan é direita, é esquerda ou usa da ambidestria? É direita, é direita. Na lateral direita um pouquinho mais ofensiva, né? O Avaí tinha essa carência na posição, porque tinha só o Marcos Vinícius, o Pedro Costa, que já deixou o clube, era um lateral um pouquinho mais defensivo, então quando precisava fazer a troca, acabava mexendo muito ali no modelo, então o Avaí foi atrás de um lateral mais próximo do que é o Marcos Vinícius, até porque ele não vinha bem e tem mais alguém para brigar por posição também. Legal. Ó, você pode participar com a gente do programa, nos ajudar a fazer o Clube da Bola de hoje no 48 99191 4706. Mandar um abraço pro nosso colega jornalista Marcos Espíndola, que está no norte da ilha, lá em Jurerê, na casa da sogra. Mandou uma foto assistindo o Clube da Bola. Um abração, Marquinhos. Nossa enquete tá no ar. Qual catarinense empolgou mais nesse início, nessa largada de Série B? É hashtag Criciúma, hashtag Avaí ou hashtag Chapecoense? Vamos para a primeira parcial. Ó, qual catarinense está mais embalado na Série B 2025? Pode colocar na tela, já vamos. Vamos com isso, você pode mandando a sua mensagem, nosso telefone tá na tela para você participar. Vou ler também algumas, ó. O Avaí larga com 25%, a Chape 50%. E os outros 25% restantes aí na nossa somatória vão para o Tigre, para o Criciúma. O torcedor da Chapecoense está empolgado, está gostando e vai ter oportunidade de ver novamente a Chapecoense na nova Arena Condá, de tapete novo. Tem mensagem? Pode colocar na tela. Vamos ler as primeiras aí. O Aldinho de Florianópolis. Foto bonita com a ponte de luz lá atrás. Boa Páscoa a todos do Clube da Bola. Legal, Aldinho. Obrigado pela participação. Ó, o Gustavo também de Floripa. Olá, Clube da Bola, boa tarde. Gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre qual time tem mais possibilidade de acesso para a Série A, Avaí ou Criciúma. Se puder mandar um abraço pro meu filho Ian. Vou deixar então pro xará do teu filho Ian, o nosso Ian Cel, mas o nosso é com I. Quem tem mais possibilidade nessa largada é Avaí ou Criciúma, Ian? Eu vejo o Avaí hoje mais preparado. Legal, tá respondido então, Gustavo. Vamos para a próxima. Tem mais mensagem na tela. A Gabriela de São José. Colocou a foto, mancha. A Teodora é a telespectadora número 1. Eu sou a número 2. Legal, Gabriela. Botei a foto, tá lá eu e Ian, lá no televisor dela. Que legal. Edmilson de Porto Alegre. Na minha opinião, o Criciúma está melhor na Série B com o melhor elenco. Também aqui o Carlos Alberto sobre o elenco do Tigre. Tem o campinho do Avaí aí na tela, preparadinho? Vamos colocar então na tela pro Ian dar uma olhada pra gente aí no campinho, o Ian e o Carlos. Deve sair com o César, o Eduardo Brock e o Jonathan Costa fazendo a dupla de zaga. Na direita, o Marcos Vinícius, na esquerda, o Mário Sérgio. Meio campo tem o JP, Zé Ricardo, o Marquinhos Gabriel e o João Vitor. Lá na frente, Aleph Manga e Kleber. É isso, Ian? É isso, Mancha. Durante o jogo contra o Operário, eu alternava um pouco o modelo. Hora era um 4-4-2 quadrado, hora se transformava num losango, com o Marquinhos vindo um pouquinho mais para dentro e os dois laterais subindo.
Mas é isso, a base é essa e o JP ali ao lado do Zé Ricardo dando essa dinâmica que faltava no meio campo do Avaí. Carlos Alberto, mudava alguma coisa? Mudarias alguma coisa? Não mudaria. A gente já sabia que o técnico Jair Ventura iria manter essa formação, porque ele teve o Igor machucado há 8 minutos no jogo contra o Operário, entrou o Kleber e fez o gol. E ele até falou para nós, assim, o Jair não tem titular, todo mundo tem que buscar a sua condição dentro do campo, nos treinamentos. E essa é a formação que ele vai colocar, não vai mudar. Ele estava reclamando que o Avaí vai jogar às 18 horas, porque o jogo é 18 horas, 17 horas local, lá em Manaus, na Amazônia, Arena da Amazônia, e vai enfrentar o calor úmido lá da cidade. Então vai dificultar demais, ele vai manter essa trinca de meio campo. Eu só não acho, nessa formação aí, que ele busca e traz muito o Marquinhos Gabriel para fechar o corredor esquerdo de defesa do Avaí. E isso sobrecarrega o Marquinhos Gabriel, porque muitas vezes ele vem para marcar e quando a bola chega no meio campo, ele precisa estar ali para fazer a armação de jogada e aí essa vinda e ida atrapalha o desenvolvimento do trabalho dele. Ele precisa de um condicionamento físico muito bom. Vai jogar lá na Arena da Amazônia com a temperatura elevada, com o calor úmido, ele vai sentir muito a parte física. Eu acho que o Avaí vai sentir muito a parte física. Mas pega um time que já perdeu 3 partidas na competição. Legal. A Roda Torcida Elas, do Figueirense, também manda mensagem aqui pro meu celular. Ó, manda um abração aí pro querido Carlos Alberto. Feliz Páscoa, meninos! A Rô, não sei se o Carlos sabe, a Rô, ela é fã, como a Gabriela, como a Teodora, estão sempre assistindo o Clube da Bola. E quando ela não pode assistir, ela grava. Ela tem um equipamento lá que grava para assistir depois do Clube da Bola. É fã ou não é fã, Ian? Ah, é fã demais, né? A Rô tem até a carteirinha do Clube da Bola aqui. Tem que ter, fazer providenciar. Se ela não tiver, tem que providenciar uma para ela. Tem palpitômetro Amazonas e Avaí da galera do Clube da Bola. Pode colocar na tela pra gente. Ó, o Ian aposta numa vitória magrinha do Avaí 1-0 diante do Amazonas. O Badá já quer rolo, quer empate. Empate na Arena da Amazônia, 1-1. Eu coloquei 2-1 pro Avaí. O Kaká vai de 1-0 também pro Leão. O Emerson vai junto com o Badá, 1-1. E o Niero também, 1-1, empate nessa partida de segunda-feira. Tava pensando aqui, Santa Catarina, Amazônia, talvez seja a maior distância aí da Série B, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. São algumas horinhas de viagem para chegar lá. Você já esteve na Amazônia, Carlos Alberto? Não entendi? Já esteve lá? Não, na Amazônia não, fui em Belém do Pará, que é ali pertinho. Tá é certo. A mesma temperatura. Agora, nesse resultado aí, se você me permitir dar, eu também acho que o empate fica bem ajustado pelo sistema das duas equipes. O Amazonas perdeu de 3-0 na quarta-feira para o América, vai jogar a vida dele, e o Avaí vai enfrentar essas dificuldades quando joga fora de casa, de afirmação. Tem tudo para conseguir, mas eu acho que mais ajustado em um empate em 1-1, como aconteceu no ano passado. Legal, vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso primeiro intervalo do Clube da Bola. Na sequência a gente convoca o Sérgio Badá para seguir falando aí da Série B, destacando a Chapecoense, que entre os catarinenses é o primeiro que entra em campo nesse feriadão. É rapidinho, não sai daí.